Prezadas alunas, caríssimos alunos, no nosso encontro de hoje, nós iremos estudar o trabalho da mulher. E antes de adentrarmos ao conteúdo, eu sugiro que vocês vejam as projeções propostas, leiam, tá, esses dispositivos legais, inclusive as convenções 100 e 111 da OIT, e ainda leiam a súmula 244 TST, que é extremamente importante para a garantia no emprego da gestante. Sugiro ainda que leiam e estudem algum livro de doutrina relacionado ao tema trabalho da mulher, né? Temos o Luciano Martinez, temos o Ricardo Rezende, Arício Monteiro de Barros, entre outras opções, para que a gente possa aí, digamos, estudar mais profundamente este assunto que é extremamente importante e atual no contexto laboral. Quando a gente fala do trabalho da mulher, a gente precisa, bem ou mal, falarmos de igualdades de condições entre homens e mulheres. A Declaração de Princípios em Igualdade, que não é digamos, um instrumento normativo, mas é um texto proposto por intelectuais, por estudiosos, acadêmicos, ativistas, enfim, que estuda o tema sobre igualdade, diz que a igualdade é o direito de todo ser humano ser igual em dignidade, de ser tratado com o mesmo respeito e consideração para a efetiva participação em bases iguais a dos outros na vida econômica, social, política, cultural e civil da sociedade. E a igualdade, ela é assegurada em nossa Constituição, né? Nós temos no preâmbulo referência a um tratamento isonômico, nós temos o artigo 5º, caput, inciso 1, que diz que homens e mulheres devem ser tratadas de forma isonômica, nós temos os artigos 7º e 10 do ADCT, que estabelecem uma série de regras, né, que buscam diminuir as diferenças reais existentes entre o tratamento de homens e mulheres. As convenções 100 e 111, bem como a Convenção sobre todas as formas de discriminação contra as mulheres, também são instrumentos internacionais extremamente importantes a respeito do tratamento entre homens e mulheres. Só um minutinho que tem um rapaz aqui dando trabalho. Aqui, ó. Esse garotão tá dando trabalho aqui, tá comendo tudo, tá? E, obviamente, se a gente busca um tratamento isonômico, a gente deve buscar proibir, né, a discriminação injustificada. E a discriminação é algo que, de alguma forma, impacta significativamente o trabalho da mulher. Daí porque, né, o nosso sistema normativo se harmoniza e de alguma forma, faz surgir um princípio da não discriminação, que pode ser concebido como a proibição de tratamento diferenciado, exclusão, distinção ou preferência, a pessoa em virtude de fator injustamente desqualificante que causa ou perpetua desvantagens sistemáticas, enfraquece a dignidade humana e afeta o igualitário gozo dos direitos e garantias das pessoas. Pois bem, e a discriminação ela pode vir por diversos motivos. No que se refere especificamente à mulher, ela vem certamente, né, de questões culturais, sociais e econômicas, a partir de uma divisão sexual do trabalho diferenciado entre homens e mulheres, né? O que a gente percebe é que as mulheres, elas sempre ficaram, ou historicamente, elas eram dedicadas aos afazeres domésticos, ao cuidado da casa, dos filhos, enquanto que os homens eram lançados, né, à vida pública, né, à esfera pública. E o que acontece é que ainda hoje existe essa concepção, né, é claro que numa menor intensidade, dos homens serem o provedor da casa. E o fato é que a legislação, ao longo dos anos, tentou corrigir essas distorções. Só que muitas das vezes
os dispositivos que buscam, né, de alguma maneira, assegurar uma isonomia real e material entre homens e mulheres, acabam tornando, né, o trabalho feminino mais caro, o que, de alguma forma, faz com que o acesso ao mercado de trabalho das mulheres possa ser um pouco mais restritivo. Deixa eu liberar aqui a fera aqui, só um minutinho. Vai. Pois bem. E é claro que se percebe atualmente uma evolução, né, normativa em relação ao trabalho feminino, mas ainda persistem distorções, em especial em relação ao acesso ao mercado de trabalho e à remuneração do trabalho das mulheres. Bem, também é importante nós, de alguma forma, registrarmos que quando a gente fala de segmentos, né, vulneráveis, há uma dupla proteção a esses setores. Além dos direitos fundamentais destinados a qualquer pessoa humana, né, esses segmentos mais vulneráveis, ou que se encontram num estado de vulnerabilidade, possuem direitos específicos que buscam protegê-los em face de discriminações historicamente sofridas. Então, no caso das mulheres, né, via de regra, o tratamento genérico destinado a qualquer trabalhador também né, incidente às mulheres. Mas, além disso, né, as mulheres possuem algum tratamento especial, alguma proteção especial que é destinada justamente a equilibrar essa discriminação historicamente sofrida. Em princípio, né, os preceitos, portanto, que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino naquilo em que não colidirem com a proteção especial. E esta disposição está prevista aí no artigo 372 da CLT. Então, há possibilidades ainda de implementação de medidas temporárias que visem o estabelecimento de políticas de igualdade entre homens e mulheres, em especial as que se destinam a corrigir distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher, artigo 373-A da CLT, parágrafo único. Quais são, na minha avaliação, os pontos vulneráveis das mulheres no que se refere ao contexto laboral? O primeiro é relacionado ao acesso ao mercado de trabalho. E o segundo é referente, né, às diferenças de possibilidades que existem entre homens e mulheres durante o contexto laboral, durante o vínculo empregatício. No que se refere ao acesso ao mercado de trabalho, existe uma predileção, né, via de regra, ao trabalho masculino em razão de preconceitos e de dificuldades advindas das normas de proteção à mulher. Me explicarei. Mais uma vez, embora, né, tenha ocorrido nos últimos anos uma evolução significativa de um tratamento isonômico entre homens e mulheres, ainda persiste, né, uma predileção ao trabalho masculino. Claro que não são em todos os casos, claro que a depender, né, da formação profissional da mulher, ou do segmento, né, em que se busca a inserção ao mercado de trabalho, esta distorção ela pode ser ínfima ou inexistente, mas em termos gerais, né, existe uma certa predileção ao trabalho masculino, não apenas em razão de preconceitos que não se sustentam juridicamente, como também em virtude do trabalho feminino poder, né, em algumas circunstâncias,
causar algum tipo de dificuldade ao empregador. Darei o exemplo de uma mulher jovem, né, que acabou de se casar e que possivelmente pretende ter filhos. É possível que o empregador, né, tenha preferência a um empregado do sexo masculino em virtude de uma potencial licença maternidade que essa mulher possa vir a ter, causando obstáculos, né, na engenharia de trabalho proposta pelo empregador. Então, o que às vezes a gente percebe é que em entrevistas de emprego, né, são feitas perguntas bastante inocentes, entre aspas, claro que eu estou sendo irônico aqui, no sentido de, poxa, mas me conta um pouco mais sobre a sua família, né, você é casada, né, você tem filhos, e a candidata vai soltando as informações, e o entrevistador, o examinador, ele acaba, né, de alguma forma, fazendo uma avaliação se haverá algum tipo de possibilidade da mulher sair ou não de licença maternidade, quando que isso vai acontecer, se é possível a empresa absorver essa saída ou não, se há uma preferência em relação ao trabalho masculino ou não. Então, na verdade, infelizmente, o fato da mulher ter, ou das mulheres terem algumas proteções especiais, essas proteções, elas, na maior parte das vezes, são proteções que são justificadas e são proteções realmente necessárias, né, à mulher, mas o fato é que gera uma distorção em relação ao trabalho masculino, de modo que o trabalho masculino acaba sendo, digamos, mais fácil de ser absorvido pela empresa e a um custo muitas vezes inferior, né? Então pode ser que haja realmente uma dificuldade de inserção ao mercado de trabalho. Pessoal, assim, para ficar claro, isso melhorou muito ao longo do tempo. Tanto a questão cultural de preconceito, como também a questão relacionada a essa predileção ao trabalho masculino em virtude de dificuldades advindas das normas de proteção à mulher, porque a maior parte dessas normas elas foram revogadas até porque eram normas que não faziam muito sentido. Mas ainda existe, né, algumas normas, ainda existem algumas normas que colocam as mulheres em situação de vulnerabilidade. Embora a norma de proteção seja, digamos, necessária para proteger efetivamente a mulher, por exemplo, a maternidade, a gravidez, a amamentação, o fato é que isso acaba gerando uma certa dificuldade para o empregador e pode ser que esse empregador tenha interesse, né, em contratar a mão de obra masculina em detrimento da mão de obra feminina. Mas como eu falei para vocês, né, uma avaliação que, de alguma forma, já estamos num cenário muito superior e muito melhor do que estivemos há alguns anos atrás. A segunda forma de discriminação possível é uma possibilidade de diferença salarial e acesso a postos de chefia. Isso daqui precisa ser bastante bem compreendido para que não haja distorções, né, que neguem a possibilidade de diferença salarial entre homens e mulheres. Veja, tanto a Constituição como a CLT não permite qualquer discriminação salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma atividade, com a mesma qualidade, produtividade, perfeição técnica e assim por diante. Mas o fato é que, por questões culturais, e às vezes até por uma opção da própria mulher, também em razão de questões culturais, as mulheres elas não ascendem tanto quanto aos homens a postos de chefia. Que tipo de situação pode ocorrer? Primeiro, preconceito, né, de que as mulheres não têm as mesmas capacidades de chefiar e de gerenciar uma equipe, o que obviamente não se sustenta nem sob uma perspectiva prática nem teórica, né? Inclusive, as mulheres têm uma formação melhor do que as dos homens, então não faz qualquer sentido você ter esse tipo de percepção de que os homens são melhores gestores do que as mulheres, né? Isso não ocorre. E segundo, porque às vezes as próprias mulheres, né,
acreditando que elas efetivamente têm responsabilidades extralaborais com o cuidado dos filhos e, né, com o cuidado da casa, acabam abrindo mão de sua carreira e de ascenderem a postos de chefia. Né? Então, é uma realidade triste, né? Mas é uma realidade que é baseada em fatores culturais, especialmente da divisão sexual do trabalho doméstico. As mulheres, elas se dedicam mais, né, ao trabalho doméstico do que os homens em horas por semana. Né? O ideal é que houvesse um equilíbrio, mas infelizmente, né, por questões culturais, que já aqui foram colocadas, né, o homem como provedor, o homem tendo que sustentar a casa, a mulher tendo que cuidar dos filhos e da própria casa, acaba que não há uma divisão equivalente entre horas de trabalho por semana entre homens e mulheres. E acaba que isso repercute e impacta na carreira da mulher, que muitas das vezes, né, acaba, de alguma forma, acreditando e mesmo que não acreditasse, né, tendo que efetivamente abandonar uma ascensão profissional para cuidar de compromissos extralaborais relacionados à sua família. Isso acaba gerando uma distorção salarial entre o grupo, o universo de homens e o universo de mulheres. Não é que um homem exercendo a mesma função possa ganhar mais do que uma mulher. É muito rara uma ação trabalhista no sentido de que houve uma discriminação efetiva sob perspectiva remuneratória entre homens e mulheres, porque a legislação não permite, se exercem a mesma função, em tese devem receber o mesmo salário. Entretanto, se nós formos pegar, né, o grupo de homens, todos os trabalhadores homens, e comparar com todas as trabalhadoras mulheres, a gente irá perceber que existe aí uma diferença em torno de 30% de remuneração, né, superior ao grupo dos homens. Vejam, olha aqui em 2003, né, as mulheres aqui recebiam 70% do que os homens recebiam. E vejam que é algo constante, praticamente constante. Existe uma leve tendência a diminuir essa distorção, mas até aqui, pelo menos 2011, as mulheres recebiam cerca de 72% do que os homens recebiam. Aqui o grupo de homens, né, recebia, em média, 1.857 em 2011, e o grupo das mulheres recebia 1.343,81. Apenas para que a gente tenha noção, né, do que é essa distorção, essa discriminação salarial. Nós iremos ver que muitas pessoas negam isso, né, dizendo, isso não existe, né, uma mulher não recebe menos do que um homem, isso não é possível, a lei não permite isso. De fato, a lei não permite, e nós não estamos falando de homens e mulheres na mesma função, no mesmo empregador. Nós estamos falando do grupo do universo dos homens e do universo das mulheres. Por questões culturais, as mulheres acabam não ascendendo profissionalmente da mesma forma que os homens. Vamos entrar agora, né, no trabalho da mulher, no sistema de proteção trabalhista da mulher. Pois bem, nós temos aí algumas proteções, né, proteção quanto ao acesso feminino ao mercado de trabalho, proteção quanto à rescisão contratual, proteção em relação a desgaste físico e mental, proteção à gestante, proteção à maternidade e aqui incluindo também o período de amamentação. Pois bem, proteção quanto ao acesso feminino ao mercado de trabalho. Tá? Não é possível que haja discriminações relacionadas ao acesso ao mercado de trabalho, ao acesso à manutenção e ao término do contrato de emprego. Via de regra, o artigo 373-A, ele é considerado como uma norma imperativa
que é insuscetível de flexibilização. E aqui nós temos o artigo 611b, que proíbe negociação coletiva, né, sobre questões que são tratadas aqui no artigo 373A. O primeiro tipo de proteção quanto ao acesso feminino ao mercado de trabalho é relacionado à proibição de anúncios que façam referência ao sexo, salvo quando a atividade a ser exercida pública e notoriamente assim exigir. Então, em regra, não pode haver discriminação relacionada ao gênero num anúncio de emprego. A gente sabe que existem determinadas profissões que são majoritariamente masculinas, existem determinadas profissões que são majoritariamente femininas, né, babá, secretária, mas, independentemente dessas questões culturais, não pode haver, via de regra, predileção ao trabalho feminino ou ao trabalho masculino, tá? Exceto se a atividade assim exigir. Então, vamos supor que se busque um empregado que possa carregar, né, a atividade exige um esforço físico muito grande, que deve carregar, né, sacos com pesos superiores ao limite de tolerância das mulheres, né, que é 20 e 25. Depois nós vamos tratar desse assunto. Então, eu preciso de alguém que faça uma mudança e que possa carregar aí um peso superior a 20, 25 quilos. Veja que as mulheres não poderão, né, até por disposição legal, exercer esse tipo de atividade. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa em razão do sexo, né, também não é possível. Não apenas ao sexo, mas à situação familiar, né, se é casada, se não é, ou ao estado de gravidez. Mais uma vez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Considerar o sexo como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional também não é possível. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Inclusive, há exigências de testes, né, de gravidez para saber se a empregada está grávida, né, no processo de admissão daquele posto de trabalho, ou mesmo durante o vínculo empregatício, é um crime, né, previsto aí no artigo 2º da Lei 9.029 de 95. A doutrina, ou alguns doutrinadores, têm entendido que se o empregador já quer dispensar a empregada, já disparou o processo rescisório, em tese, para evitar que ele dispense a empregada grávida, ele poderia sugerir, né, a feitura de um teste de gravidez, porque se ele souber que a empregada está grávida, ele não pode dispensá-la, ele evitaria um mal maior. Mas esse tema é bastante polêmico, eu assim, pessoalmente entendo que é possível, se já está decidido que a empregada vai ser mandada embora, né, eu entendo que o empregador poderia sim sugerir e custear a realização de um teste de gravidez para evitar, né, que a empregada seja dispensada grávida, porque não tem como saber, né? Às vezes nem a empregada está sabendo se está grávida ou não. Mas reconheço que é uma situação bastante sensível, né, porque, de alguma forma, está dentro da dimensão da intimidade, da privacidade da empregada. Por isso que defendo apenas que é uma sugestão. Se a empregada não quiser fazer, ela não é obrigada a submeter a qualquer tipo de teste. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concurso em razão do sexo, situação familiar ou gravidez. E aí, né, pela mesma lógica, a possibilidade de haver uma discriminação relacionada ao gênero em um concurso público apenas é defendida, né, ou
de alguma forma, admissível se o cargo que se está submetendo ao certame público exigir, né, um homem ou exigir uma mulher. Mas a adoção de critérios subjetivos para dificultar, né, o ingresso de mulheres ou até de homens, né, porque aí a discriminação ela não vale para nenhum dos dois lados, não me parece algo possível. Revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias, né? E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma revista íntima. Aqui nós temos dois valores, né? O direito de proteger o patrimônio que o próprio empregador tem, né, versus a intimidade e a privacidade dos empregados. Também, nesse particular, não há diferenças entre homens e mulheres, né? Porque também é algo extremamente degradante uma revista íntima de um empregado. Embora haja uma referência à revista íntima de empregados ou funcionários, a doutrina de jurisprudência tem entendido que revistas íntimas não são permitidas nem para homens nem para mulheres. Mas vejam, aqui a proibição é de revistas íntimas. E nem toda revista ela é íntima. O que se tem admitido via de regra é que o empregador ele faça, desde que necessário, né, uma revista visual. Né, isso é possível. Uma revista em objetos, bolsas, desde que de uma maneira discreta, desde que não seja feita de forma discriminatória, apenas para ofender e prejudicar uma única pessoa. Né? Se há uma política da empresa, a jurisprudência tem entendido que uma revista visual sobre coisas, né, visualização do interior de bolsas, mochilas, sacolas, é possível. Agora, a revista íntima, aquela que de alguma forma é feita mediante o toque ou a palpação do corpo do empregado, a retirada de vestes do empregado, né? Quer dizer, ele tem que ficar nu, né? Ou tirar a camisa, baixar a calça, ou um monitoramento por meio de instalação de câmeras em banheiros ou vestiários. Esses três tipos de revistas ou monitoramentos não são permitidos. Tá? Mas se o monitoramento, a revista é feita, né, de uma forma discreta, sobre apenas coisas, aí não há qualquer tipo de proibição pelo entendimento da jurisprudência majoritária. Existem decisões que, de alguma forma, sustentam que qualquer tipo de revista é algo ofensivo à intimidade e à privacidade das pessoas, mas o TST, né, de forma geral, tem entendido que a revista visual sobre coisas é possível. Nós temos proteção contra a rescisão contratual, então não é permitida a rescisão fundada no gênero, né? Estou dispensando aquela empregada por ela ser mulher, fundada em qualquer, né, fator injustamente desqualificante, né? Orientação sexual, raça, idade, enfim, qualquer tipo de discriminação relacionada à rescisão contratual não é permitida. Então, uma mulher não pode ser dispensada por ser mulher e também, né, por estar grávida. Se ela é dispensada porque ela está gestante, ou porque ela se encontra gestante, é uma dispensa extremamente discriminatória. Uma outra dispensa discriminatória que é vedada sob essa perspectiva é o fato de ser dispensada em virtude do seu estado civil. Estou dispensando essa empregada porque ela se casou. Né? E o pior, pasmo, já aconteceu. Teve um caso que uma empregada foi dispensada porque ela se casou, o gerente tinha lá algumas pretensões relacionadas a ela, e quando ela se casou, ele entendeu que ela se tornou descartável e de raiva dispensou para retaliá-la mesmo. E teve uma hipótese, né, diametralmente oposta, que a empregada foi dispensada porque ela era solteira, uma mulher muito bonita, solteira, que chamava muita atenção.
e aí a chefe dela tinha muito ciúme dela, porque a moça chamava atenção e foi dispensou porque ela era solteira, enfim, estava à disposição. Pelo menos foi assim que ficou demonstrado no processo. No caso de uma dispensa discriminatória, qualquer que seja ela, inclusive, né, em razão do gênero, do estado civil ou gravídico, a Lei 9.029, artigo 4º, estabelece dois caminhos. Reintegração, com indenização integral simples pelo período de afastamento, sem prejuízo de indenização de danos morais, ou seja, vai ser reintegrada no emprego, vai receber todos os salários e direitos do período de afastamento entre a dispensa discriminatória até a reintegração e indenização por danos morais. Ou, caso a empregada que se sinta discriminada e que não queira retornar ao emprego, porque ela não pode ser forçada a retornar, já que foi discriminada, vai poder pedir uma indenização em dobro pelos danos materiais e a indenização por danos morais. Professor, mas essa indenização em dobro aqui, qual que é a contagem dela? E qual que é o conteúdo dela? São todos os salários, 13º, férias, FGTS que ela teria direito, do momento em que ela foi dispensada, e segundo, né, o entendimento majoritário, até o trânsito em julgado da decisão que reconheceu essa rescisão discriminatória. O artigo 4º da Lei 9.029 não estabelece o termo final dessa indenização em dobro, mas a compreensão que seria até o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a discriminação, a rescisão discriminatória. Existe uma proteção contra a aplicação da justa causa por abandono de emprego no contexto de afastamento da mulher pela Lei Maria da Penha. Vejam, você imagina que uma determinada mulher corre risco de vida do seu companheiro, do seu esposo, no contexto da Lei Maria da Penha. Então, pode ser agredida, pode morrer, enfim. Via de regra, existe lá a ordem para que o companheiro e o esposo fiquem distantes desta mulher. Né? São afastados da casa, enfim. Só que os dois lugares mais prováveis da mulher frequentar é a sua própria casa e o trabalho. Então, muitas vezes, é necessário que haja um afastamento da mulher da sua própria casa, ou do seu companheiro, que for, e também o afastamento da mulher, né, ameaçada do trabalho. Porque ela pode ser agredida, violentada e até morta no trabalho. Tem muitos casos assim. Então, o juiz pode autorizar que ela se afaste do trabalho por até 6 meses. Aqui existe uma discussão muito grande sobre duas perspectivas. E se o afastamento precisar ser superior a 6 meses? Me parece que para proteger a vida e a integridade física dessa mulher, o juiz pode renovar esse afastamento, né? Independentemente dessa limitação por 6 meses. Pode levar por mais 6, por mais 6, por mais 6, até a situação ficar resolvida. E a segunda situação que se parece interessante é que, tá bom, mas quem vai pagar esse período que a mulher está se afastando? Porque, bem ou mal, né, ela não vai estar trabalhando. O empregador que vai pagar é o Estado. Pois bem, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o INSS deverá arcar com a subsistência da mulher que tiver se afastado do trabalho para se proteger de violência doméstica. Para o colegiado que acompanhou o voto do relator, o ministro Rogério Schetti Cruz, tais situações ofendem a integridade física ou psicológica da vítima e são equiparáveis à enfermidade da segurada, o que justifica o direito ao auxílio-doença, até mesmo porque a Constituição prevê que a assistência social será prestada a quem dela precisar, independentemente de contribuição. O ideal é que houvesse, né, um benefício específico, né, auxílio mulher
submetida a violência ou ameaça de violência doméstica. Né? Existem projetos de lei nesse sentido. Mas enquanto esses projetos não são deliberados, decididos, o STJ encontrou aqui uma solução temporária para equiparar esse afastamento a uma civil-doença, já que se ela está a ponto de ser afastada do trabalho em virtude, né, de uma ameaça física, né, de uma agressão, essa situação ela se equiparia a uma enfermidade. Né? E aí se poderia, né, como caminho e solução para esta hipótese, se deferir o auxílio-doença. Nós temos proteção em relação ao desgaste físico e mental. Né? Então, no que se refere a peso, a mulher tem uma proteção para não empregar forças musculares superiores a 20 quilos para trabalhos contínuos e 25 quilos para trabalhos ocasionais. Né? Então, se for algo contínuo na jornada de trabalho, ela pode apenas empregar força muscular de até 20 quilos. Se for uma coisa pontual, né, até 25 quilos. Lembrando que, se houve a utilização de equipamentos, né, roldanas, vagões, entre outros, obviamente há diminuição da força muscular empregada e a mulher poderá, né, utilizar dessa força e desses equipamentos para, de alguma forma, diminuir, né, o emprego desta força. Então, vamos supor que tem aí um saco de 50 quilos, mas o carrinho, a força que ela emprega para, de alguma forma, transportar esse saco, não é de 50 quilos, porque o uso das rodas fez com que haja uma diminuição desta força. Então, na verdade, o que importa é saber qual é a força, né, concretamente utilizada pela mulher. Não pode ser superior a 20 quilos, né, em trabalhos contínuos e nem 25 quilos em trabalhos ocasionais. No que se refere à jornada de trabalho, trabalhos noturnos perigosos ou insalubres, né, os dispositivos que eram restritivos, que buscavam de alguma forma impedir que a mulher trabalhasse à noite, trabalhasse em ambientes perigosos, insalubres, ou eles não foram recepcionados pela Constituição ou foram expressamente revogados pela Lei 7.855. Tá? Em relação ao intervalo intrajornada, as mulheres têm um intervalo intrajornada igual ao dos homens, com uma diferença. O artigo 383 não permite a extensão desse intervalo. Lembrando que os homens têm um intervalo de 15 não tem intervalo até uma jornada de 4 horas diárias, de uma jornada de 4 a 6 horas diárias, 15 minutos, uma jornada superior a 6 horas diárias de 1 a 2 horas, podendo, por acordo entre as partes, aumentar esse intervalo de 2 horas. No caso das mulheres, não há possibilidade de se aumentar o intervalo de 2 horas. Né? Elas, a exemplo dos homens, não vão ter intervalo se a jornada é de 4 horas diárias, de 4 a 6 vão ter 15 minutos de intervalo entre a jornada, e acima de 6 horas, intervalo de 1 a 2 horas. O artigo 383 não permite o prolongamento desse intervalo, permite até a redução, a exemplo que ocorre com os homens, mas o prolongamento não. Há alguns doutrinadores que entendem que esse dispositivo não foi recepcionado, porque não faz sentido discriminar entre homens e mulheres, mas, né, o que nós percebemos é que existe efetivamente entendimentos que sustentam que o dispositivo foi sim recepcionado, inclusive decisões do TST. Ok? A reforma trabalhista revogou o parágrafo único do artigo 372 da CLT, que excluía o sistema de proteção seletista às mulheres que trabalhavam em oficinas familiares. A ideia é, se ela trabalha na oficina familiar, com seu pai, com seu, né, tutor, com seu esposo, ela não vai ser
de alguma forma, agredida, ofendida, ameaçada, né, tratada de uma maneira não adequada. O que, obviamente, não se sustenta, né? A Lei Maria da Penha é uma prova disso, porque, de alguma forma, ela surge dentro de um contexto em que o abusador, né, é o próprio companheiro. E nós temos muitos exemplos de abusos, né, feitos por pais, por irmãos, por companheiros, né, e por outras pessoas. Então, esse dispositivo, embora já houvesse o entendimento de que ele não havia sido recepcionado pela Constituição Federal, porque acabava discriminando negativamente as mulheres que trabalhavam em oficinas familiares, a reforma trabalhista acabou por revogar expressamente esta disposição. O mesmo ocorreu com o artigo 384. O artigo 384 estabelecia um intervalo mínimo de 15 minutos para as mulheres realizarem horas extras. Em outras palavras, quando as mulheres fossem realizar horas extras, elas tinham que fazer um intervalo prévio de 15 minutos para descansarem, sob a perspectiva de que as mulheres eram mais frágeis, enfim. E o TST, pasmem, Supremo Tribunal, idem, entendeu que o dispositivo tinha sido recepcionado pela Constituição de 88, sob a perspectiva de que a mulher tem dupla jornada, se cansa mais, enfim. Na minha avaliação e de boa parte da doutrina, era um dispositivo que tratava de uma maneira injustificada as mulheres com uma proteção que, para falar a verdade, poderia até causar uma dificuldade de acesso feminino ao mercado de trabalho, porque criava uma distorção, uma dificuldade de controle, em virtude das mulheres terem que ter esse intervalo antes de fazer as horas extras. E reforçava até uma discriminação. De fato, aqui já foi dito que as mulheres se dedicam mais às atividades domésticas do que os homens. Mas a gente não pode falar que isso ocorre sempre. E, de todo modo, quando você estabelecia que as mulheres iam ficar 15 minutos a mais, você estava partindo de um pressuposto que as mulheres são mais frágeis. Não necessariamente resistência tem a ver com força. É claro que há uma diferença física entre homens e mulheres. Mas em termos de resistência, isso varia muito de pessoa para pessoa, independentemente de serem homens e mulheres. E na prática, você estaria fazendo as mulheres ficarem 15 minutos a mais, presas ao eixo trabalho. Enquanto os homens que faziam 2 horas extras saíam 15 minutos antes, as mulheres iam sair 15 minutos depois, porque tinham que fazer esse intervalo. Então, é algo que até tira um pouco a autonomia da mulher. A questão da dupla jornada, o argumento é muito frágil, porque, tudo bem, ela tem dupla jornada, mas é mais conveniente para a mulher descansar em casa, gozar desses 15 minutos em casa, ou no trabalho, sem que ela possa fazer o que ela bem queira, sem ter o direito, digamos, prático, até porque era muito curta a duração, de descansar da forma como bem entender. Ela vai chegar, vai deitar, vai colocar o pé para cima, é complicado. O fato é que a reforma trabalhista revogou esse dispositivo, então não há agora dúvidas de que as mulheres não têm mais esses 15 minutos de intervalo prévios às horas extras. Bem, proteção à gestante. A gestação é algo que pode ocorrer na vida de qualquer mulher e precisa ser, obviamente, protegido. Qual que é a garantia no emprego que a mulher tem? A mulher não pode ser dispensada de forma arbitrária ou sem justa causa a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se ela for dispensada por justa causa, ok, aí paciência, com uma falta grave. Ela pode pedir demissão também, mas ser dispensada sem justa causa a mulher não pode. Ela pode ser dispensada de uma maneira não arbitrária, por fatores econômicos, financeiros, técnicos e disciplinares. Mas de forma arbitrária não pode. Quando é que se inicia a
a garantia do emprego com a concepção, o início da gravidez. Aí, se o empregador não sabia que ela estava grávida, não importa, ela já tem a garantia. Aí, se a mulher também não sabia, a própria gestante não sabia, não importa. Né? O desconhecimento do empregador não afeta a garantia no emprego, súmula 244, item 1 do TST. E se ela ficou grávida antes de ser contratada? Não interessa. A ideia é que a garantia do emprego busca proteger não apenas a mulher, mas especialmente o nascituro. Então, se ela foi contratada já grávida, ela tem a garantia no emprego. Gestação em contratos por prazo determinado, inclusive experiência. Vejam, a súmula 244, item 3 do TST, entende que mesmo os contratos por prazo determinado, inclusive de experiência, a mulher terá garantia no emprego. Agora, se for aquela contratação provisória, né, por 6 meses, já sabia que em 6 meses, independentemente do que acontecer, todos os empregados serão dispensados, houve uma mudança na jurisprudência para passar a entender que as mulheres não teriam garantia no emprego, porque aí a dispensa não seria arbitrária. Mas, se ela está no contrato de experiência, por exemplo, de 90 dias, e ela é dispensada, o contrato não é renovado, ela vai ter a garantia do emprego. Né? Então, na verdade, possivelmente ou ela vai ser reintegrada ou ela vai ter direito a uma indenização substitutiva à garantia no emprego. Gestação durante o aviso prévio. Tem garantia no emprego, artigo 391-A. Mesmo que o aviso prévio seja indenizado. Não importa se ele é trabalhado ou indenizado. Vai ter garantia no emprego mesmo assim. Trabalhado ou indenizado. Aqui a situação realmente mais complexa, né, para o empregador. Porque às vezes o empregador ele dispensa, ele não tem conhecimento que a empregada estava gestante. E aí a empregada só vai descobrir que estava gestante 3 meses depois, né, a situação já está consolidada. Só que mesmo assim, ela tem garantia no emprego. Então, via de regra, ela entra com uma ação pedindo a substituição, a indenização substitutiva da garantia no emprego. Então, ela vai ter direito a todos os salários, FGTS, 13º, férias, né, do período em que ela foi dispensada até o término da sua garantia no emprego. E para o empregador é muito complicado isso, né, porque os valores são muito altos. Você imagina até um empregador doméstico, dispensa no primeiro mês de gravidez sem saber. Né, a empregada, a gestação, ela tem entre 9 a 10 meses. Você vê, ele vai pagar, se dispensou no primeiro mês, né, ele vai pagar aí, coloca 8 a 9 meses, mais 5 meses depois do parto, nós estamos falando aí de quase 14 meses de salário, FGTS, 13º, né, um salário à base de R$2.000, por exemplo, olha o valor que isso não alcança. Daí porque eu defendo que quando disparado o processo rescisório, o empregador ele pode sugerir custear o teste de gravidez, né, ficando a cargo da mulher fazer ou não. Mas me parece que é uma conduta que, se não resolve, pelo menos pode diminuir a possibilidade de dispensar empregadas grávidas. Ingresso após o período estabilitário, OJ 399. Aqui qual que era a discussão? Os empregadores falam o seguinte: poxa, mas a empregada foi dispensada sem justa, foi dispensada grávida, e eu não sabia que ela estava grávida. E aí ela só me ajuizou a ação depois de terminado aqui o período de estabilidade. Quando é que termina? 5 meses após o parto. E aí eu não posso reintegrá-la mais porque ela já não tem mais garantia de emprego.
Então, o ajustamento da ação trabalhista após os 5 meses após o parto, diziam os empregadores, seria um abuso do direito a essa garantia de emprego. E ela está renunciando ao seu direito de ter garantia. Eles diziam que a empregada não tinha direito à indenização substitutiva da estabilidade, ela tinha direito à garantia do emprego. E como a empregada deixou de ajuizar a ação, aliás, deixou para ajuizar a ação apenas após 5 meses após o parto, ela estaria abusando do seu direito e, portanto, ela não deveria ganhar nada. Mas o TST resolveu no sentido oposto. Mais uma vez, a lógica que há por trás é da proteção da criança. Né? O TST não quer saber se houve boa, má fé, enfim, isso não é relevante. Se ela estava grávida, ela tem a garantia de emprego. E mais, nesse caso específico, a gestante, ela tem, a gestante empregada ou qualquer empregado tem até 2 anos para ajuização. Então, como é que o empregado vai ser punido com a perda do direito, né, com um reconhecimento de renúncia do direito, se ele observou o prazo prescricional de 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho? Então, pelo duplo motivo, né, a OJ399 entende que o ingresso da ação após o período de estabilidade não interfere em nada. Falecimento da empregada, né, haverá, segundo a Lei Complementar 146 de 2014, artigo 1º, a extensão da garantia a quem detém a guarda da criança. Então, o que acontece? Vamos supor que a mãe morreu no parto. Né? O pai que detém a guarda da criança, a avó, o que não interessa quem, terá a mesma garantia no emprego, porque o objetivo é proteger a criança. Garantia no emprego ao empregado adotante, né, também é um dispositivo novo, o artigo 391, né, você vê que é de 2017. Então, quem adota, né, uma criança também tem garantia no emprego. No caso de aborto não criminoso, tem 2 semanas de descanso. Aqui se entende que é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Se o aborto for criminoso, aí não tem direito algum a qualquer tipo de suspensão do contrato de trabalho, interrupção, o que for. Né? E também de garantia. Nascimento sem vida ou morte pós-parto da criança. É uma situação controvertida e tem 2 correntes. A primeira é que entende, olha, se houve parto, então ela tem a estabilidade normal, a garantia de emprego normal. Agora, se não houve o parto, né? Se houve parto, vem cá, aqui, ó, vem cá, tá me atrapalhando aqui, ó, garotão aqui, o que você quer? Um carregador portátil. Não sei, vai, tchau. Então, olha, voltando aqui ao assunto, fecha a porta aí, por favor. São 2 correntes. Um entendendo que houve estabilidade normal, pois houve parto. Né? Então, teria lá a garantia no emprego até 5 meses após o parto. Outro entendendo que, por uma questão de aplicação analógica, deve se dar apenas as 2 semanas, porque a razão de ter a garantia é a criança estar viva. E como a criança, infelizmente, morreu, né, ou nasceu sem vida, acaba que não faz sentido dar uma garantia para a mãe de 5 meses. Eu, pessoalmente, sou adepto à primeira corrente, por entender que o trauma é tão significativo que me parece mais justo e adequado dar uma interpretação literal ao artigo 10, inciso 2b. Houve parto, tem direito à garantia no emprego 5 meses após o parto. Reintegração no emprego. A reintegração no emprego, ela não é obrigatória, né? A jurisprudência tem entendido que a reintegração no emprego somente ocorre se houver concordância da gestante. Pelo menos esse é o entendimento majoritário. Se por algum motivo a gestante
não se sentir confortável em ser reintegrada, ela não pode ser obrigada, aí ela faria jus à indenização substitutiva. De todo modo, a reintegração no emprego, caso uma empregada seja dispensada grávida, ela somente faz sentido ocorrer se o período estabilitário não tivesse exaurido. Por quê? Porque se no momento em que for dada a reintegração, o período estabilitário já se exauriu, foi 5 meses após o parto, portanto, não faz sentido você reintegrar, já que o empregador pode dispensar a empregada imediatamente, porque naquele momento ela já não vai ter mais garantia de emprego. A garantia de emprego já se exauriu. Só para ficar claro, vamos supor que tem uma empregada gestante que foi dispensada. Ela vai à juização. Aí, no momento da audiência, o empregador chega e fala assim, olha, eu coloco o emprego à disposição, porque o empregador já sabe que ele vai perder. A empregada fala o seguinte, olha, mas eu não tenho interesse em voltar porque houve aí uma tensão muito grande na minha dispensa, né, um constrangimento, e eu não tenho interesse mais em trabalhar nessa empresa. A mulher vai ser obrigada a ser reintegrada? Não. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, vamos supor que não há qualquer tipo de tensão entre empregada e empregador. Só que, no momento da audiência em que o empregador coloca o emprego à disposição, a empregada já não tem mais garantia de emprego. Em tese, eles podem fazer um acordo de devolver o emprego para ela, como se nada tivesse acontecido? Pode, até pode, não há problema. Mas o juiz não pode, não faz sentido o juiz obrigá-la a retornar àquele emprego, porque, em tese, o empregador pode a qualquer momento dispensá-la, já que ela não tem mais garantia de emprego. Tá bom, tem 6 meses após o parto, já terminou a garantia de emprego. Aí o juiz vai e determina que ela retorne ao emprego, que ela seja reintegrada. No primeiro dia que ela for reintegrada, em tese, o empregador já poderia dispensá-la novamente, porque naquele dia ela já não tem mais garantia de emprego, porque essa garantia já se exauriu. Então, o que ocorre quando não é possível a reintegração no emprego, por algum motivo? Vai ganhar a indenização estabilitária. Com um detalhe, se a rescisão tiver sido discriminatória, ela vai ganhar a indenização estabilitária em dobro. Se a rescisão contratual não tiver sido discriminatória, porque o empregador não tinha conhecimento que ela estava grávida, aí ela ganha a indenização substitutiva da garantia do emprego de forma simples. E o que é essa indenização? São todos os direitos que ela faria jus, salários, 13º, férias, acrescidas de 1/3, FGTS, multa de 40% e assim por diante. Ok? Dando continuidade. Então, nós falamos da proteção à gestante sob perspectiva da garantia do emprego e vamos falar agora de outras proteções durante a gravidez. Primeiro, dispensa do horário de trabalho sem prejuízo do salário pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Então, é no mínimo. Agora, se houver necessidade, o médico assim determinar, são quantas consultas médicas forem necessárias. O marido e o companheiro poderá, o marido ou o companheiro, são os dois ao mesmo tempo. O marido ou o companheiro, que eu não sei qual é a situação, qual é o regime aqui da União, poderá acompanhá-la 2 vezes nessas consultas. Possibilidade de transferência de função quando as condições de saúde assim exigirem, sem prejuízo do salário, assegurado retorno posterior à mesma função. Então, pode ser transferido, se assim for necessário, e aí fica assegurado o salário que ela já recebia e o retorno posterior à função. Possibilidade de rompimento do vínculo empregatício desde que prejudicial à gestação, conforme atestado médico. Eu entendo que aí a rescisão é direta, porque é um trabalho que está fazendo mal à empregada. Ou ao filho da empregada, a gestação. Mas não tem como dissociar uma coisa à outra durante a gravidez. Mas existem
doutrinadores, como Ricardo Rezende, que sustenta que é um pedido de demissão. Aí não faz sentido, na minha ótica, ser um pedido de demissão. Porque se fosse um pedido de demissão, não precisaria ter previsão específica. Bastaria ela pedir demissão. Né? Agora, esta situação é para demonstrar, embora não esteja explícito que seja uma rescisão indireta, é para demonstrar que, né, ela não vai ser prejudicada. Ela não pode ser prejudicada porque o trabalho é prejudicial à sua gestação. Então, me parece que seja mais adequado o empregador assumir, né, esse ônus. Restrições do labor da gestante em atividade insalubre. Aqui nós tivemos aí, né, uma modificação muito grande com o entendimento da ADIM 5938. A reforma trabalhista proibiu o trabalho da gestante em insalubridade em grau máximo. Então, ela deveria ser afastada, né, ou mudada de função. Né? Proibido o trabalho, devendo ser afastado pelo INSS, com vencimento de salário e maternidade, na condição de gravidez X, se não for possível a transferência para o trabalho em local salubre na mesma empresa, ocasião em que será mantido o adicional com compensação do INSS devido pelo empregador. Isso se fosse atividades insalubres em grau máximo durante a gestação. Se as atividades insalubres fossem em grau médio ou mínimo, ela poderia trabalhar, né, em ambiente insalubre em grau médio e mínimo, exceto se apresentar atestado médico de confiança, atestado de médico de confiança da própria trabalhadora que recomende o afastamento durante a gestação. Ou seja, a reforma trabalhista estava transferindo à gestante a responsabilidade de apresentar um atestado médico. Sendo que, na verdade, o princípio é que o empregador deve disponibilizar, oferecer, ofertar condições de trabalho adequadas. E como é que a gestante apresentaria esse atestado médico? Será que ela se sentir confortável? Será que ela não teria receio de perder o emprego quando ela retornasse? Já que ela estaria, né, se afastando? Será que o médico de confiança da mulher, que provavelmente vai ser do sistema público, né, não tem confiança nenhuma, vai ser o que estiver lá no posto de saúde, será que ele vai ter condições de avaliar quais são os riscos do trabalho da mulher? Será que ele vai fornecer esse atestado? Então, são muitas perguntas, né, que sempre colocam em risco a vida da mulher e da criança. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, na verdade, a mulher está proibida de trabalhar em ambientes, a mulher gestante, né, está proibida de trabalhar em ambiente salubre, independentemente da apresentação de atestado, independentemente do grau. Então, ou ela é transferida de função para uma função em condições salubres, ou, né, ela vai ser afastada como se fosse uma gravidez de risco. Então, na hipótese em que não existir local ou função para a gestante trabalhar na empresa sem prejuízo de saúde e do bebê em razão da situação, deverá ser afastada pelo INSS como se fosse uma gravidez de risco. Restrição temporária de trabalho noturno para os empregados no ciclo gravídico puerperal, 16 semanas antes, sendo 8 antes do parto. Tá? Ou por tempo determinado em atestado médico. Trabalho noturno, lembrando que para o trabalhador urbano, a trabalhadora urbana é de 22 às 5. A licença maternidade, ela não se confunde com a garantia de emprego. A gestante são dois institutos que são correlacionados, mas que têm finalidades diferentes. A garantia no emprego é para a mulher não perder, né, o seu sustento durante a gestação e até 5 meses após o parto, para que tenha condições de dar um conforto financeiro, né, ao seu bebê. Já a licença maternidade é um afastamento do serviço com o percebimento do salário maternidade. Então, são institutos correlacionados à maternidade, mas com propósitos diferentes. Né? A licença maternidade para que a mulher tenha condições de dar total atenção ao seu filho durante um determinado período estabelecido em lei.
Os prazos são diferentes também. A garantia de emprego é da concepção até 5 meses após o parto. A licença maternidade é de 120 dias, podendo ser requerida a licença a partir de 28 dias antes do parto, se o parto for programado. Via de regra, as mulheres deixam para pedir os 120 dias depois, né, do parto, para que tenham mais tempo ainda com a criança. E o benefício independe de carência, porque na prática quem paga é o empregador, mas na verdade é o seguinte, a operacionalização do pagamento é feita pelo empregador, mas o empregador deduz esses valores das contribuições previdenciárias devidas. Então quem está pagando é o Estado. É o Estado que paga isso. E independe esse benefício de carência. Se o empregador estiver inserido no programa Empresa Cidadã, da Lei 11.770 de 2008, é possível aqui ainda haver, né, uma prorrogação da licença de 120 dias por mais 60 dias. Aí, nesses 60 dias, quem vai pagar é o empregador. Só que ele tem uma série de benefícios, né, caso ele se insira neste programa. Essa extensão também se aplica à mãe adotiva e também se aplica à licença paternidade, mas aí a licença paternidade, que é de 5 dias, passa a ser de 15, então se estende mais 15 dias. Repousos adicionais de 2 semanas antes ou depois do parto podem ser, né, de alguma forma, determinados por atestado médico. Depois do parto não faz muito sentido, porque tem a licença maternidade, mas antes do parto pode ser que o médico estabeleça esse repouso. O que às vezes se estabelece ou se interpreta é que pode ser essas 2 semanas pode ser depois da licença de 120 dias ou de 180 dias, né, se tiver extensão do programa Empresa Cidadã. Bem, existe a licença adotante, também de 120 dias, podendo também ter extensão de 60 dias do programa Empresa Cidadã. No caso de adoção ou guarda judicial conjunta, concessão apenas para um dos adotantes, até para um tratamento isonômico em relação aos filhos biológicos, né? Porque a licença maternidade é apenas para a mãe. A Lei 13.509 de 2017 estendeu a garantia de emprego à gestante para o empregado a qual tenha sido concedida guarda provisória para fim de adoção. Aí já tinha uma decisão também do TST em relação a isso, como nós vimos aqui anteriormente na projeção imediatamente anterior. Morte da genitora no parto ou durante a licença. A licença maternidade é transferida, né, ao responsável pela criança, quem detém a guarda, durante o período remanescente que teria o direito à mãe. Então, se foi no parto, vai ter direito o pai, por exemplo, né, a avó, não sei quem vai ficar com a criança, vai ter direito à licença de 120 dias, com extensão de 60, no caso do programa Empresa Cidadã. Aborto não criminoso, né, são 2 semanas de descanso, como nós falamos, né, que o contrato vai ficar interrompido. Então, o empregador vai ser responsável pelo pagamento desses valores, né, e acaba que não haverá licença, porque sequer houve a maternidade. Amamentação é a mesma situação que ocorreu com a gestação nas hipóteses de atividades insalubres. Em princípio, a mulher teria que apresentar o atestado dizendo para ela ser afastada, mas o Supremo Tribunal Federal, naquela mesma decisão, né, sustentou que não poderia haver essa transferência de responsabilidade para a trabalhadora e que a mulher não pode amamentar em qualquer situação, né, se a atividade for insalubre em grau máximo, médio ou mínimo. A mulher não pode trabalhar nessa situação porque a amamentação ficaria prejudicada e poderia causar um prejuízo à própria criança. Então, nessa hipótese, ou a mulher vai ser transferida para uma outra função salubre, quando ela estiver amamentando, ou, né, ela vai precisar ser afastada e receber aí algo equiparado com auxílio-doença, como se fosse uma gravidez de risco. Assim, é uma analogia, porque obviamente ela já teve a criança, então não pode ser uma gravidez. De todo modo, ela vai ser afastada pelo INSS. A empregada tem direito a amamentar o filho, inclusive se advindo de adoção,
durante a jornada de trabalho até que complete 6 meses de idade, em 2 descansos especiais de 30 minutos, podendo haver dilação do período de 6 meses quando a saúde do filho exigir e desde que autorizado pela autoridade competente. A reforma trabalhista ela trouxe uma alteração interessante nesse particular, porque a lei permite que haja, né, a amamentação e intervalos, em 2 intervalos de 30 minutos cada, até 6 meses do filho, né, 6 meses do filho, podendo, né, ser mantidos esses intervalos se, né, houver autorização do médico, se houver determinação do médico. E aí, o que alguns empregadores faziam? Até por uma questão de logística, e que para a mulher era muito mais interessante. Olha, ao invés de você ter 2 períodos de 30 minutos, você vai ter um período de 60, que são 2 de 30 minutos. Né? Ou no início ou no fim. Porque aí, ao invés de trabalhar 8 horas, você trabalha 7. Aí você decide o que é melhor. E era muito mais prático para as mulheres mesmo, porque as mulheres, quando elas têm que retornar ao trabalho assim que termina a licença maternidade, né, por exemplo, de 120 dias, elas não levam os filhos ao trabalho, porque não tem um local adequado, embora devesse ter, mas elas não levam, é inconveniente para elas. Como é que elas vão trabalhar com o filho? Então, via de regra, elas deixam uma mamadeira preparada com alguém para cuidar da criança e essa pessoa, né, dá de mamar pela mamadeira à criança. Então, para elas, seria muito mais interessante concentrar realmente os 2 intervalos todos de uma vez, ou no início ou no fim. Ao invés de trabalhar 8, trabalha 7. Né? E aqui, né, a reforma trabalhista, bem ou mal, permite esse tipo de conduta, porque algumas decisões entendendo antes que não era possível. O que diz o artigo 396 para a segunda? Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre mulher e empregador. Então, a trabalhadora que vai acabar sinalizando o que é mais interessante para ela. E, via de regra, ela vai optar, né, por concentrar esses 2 intervalos juntos. O empregador deve disponibilizar diretamente, por meio de convênio, creches externas ou reembolso local apropriado para guardar os filhos da empregada caso haja mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade. Então, ele deve ter um local, né, propício para isso, justamente para essa hipótese aqui de amamentação. Né? Mas só se ele tiver mais de 30 mulheres naquele local. Senhores, agradeço muitíssimo a paciência. Qualquer dúvida que tiverem, estou à plena disposição. Até o nosso próximo encontro.